Na grande história da fé, poucas figuras se destacam tanto quanto Moisés. Ele se ergue como um farol de esperança e coragem. Moisés foi mais do que apenas um homem. Ele foi um profeta, um líder e um legislador. De origens humildes, Moisés se tornou o mensageiro escolhido por Deus. Ele enfrentou reis e conduziu uma nação à liberdade. Através dele, Deus realizou poderosos milagres. Moisés nos mostrou o que significa confiar em Deus completamente. Sua jornada não foi fácil. Moisés enfrentou dúvidas, medo e rebelião. Mas, em meio a tudo isso, ele permaneceu fiel. A vida de Moisés é um testemunho do poder da fé e da obediência. A história de Moisés começa em um período de grande escuridão. Os israelitas eram escravos no Egito. O faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos, mas Deus tinha um plano. Ele usaria um pequeno bebê para mudar o curso da história. Eu não suportaria perder meu filho. Então, tomei uma decisão ousada. Coloquei meu bebê em um cesto e o deixei à deriva no rio Nilo. Foi um ato desesperado de fé. Eu confiei que Deus protegeria meu filho. A própria filha do faraó encontrou o cesto. Ela teve compaixão do bebê que chorava lá dentro. Naquele momento, a vida de Moisés foi salva. Não apenas isso, mas ele foi adotado pela família real. O filho de escravos tornou-se um príncipe do Egito. Veja que bebê lindo! Eu o levarei e o criarei como meu filho. Os anos se passaram e Moisés cresceu no palácio do faraó. Mas ele nunca se esqueceu de seu povo. Um dia, ele viu um egípcio espancando um escravo hebreu. A raiva tomou conta de seu coração. Ele matou o egípcio e teve que fugir. Moisés tornou-se um pastor na terra de Midian. Foi lá, na quietude do deserto, que Deus falou. Moisés viu uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou. Então, ele ouviu a voz de Deus chamando seu nome. Moisés, Moisés. Aqui estou. Deus deu a Moisés uma missão. Ele deveria voltar ao Egito e libertar os israelitas. Moisés estava com medo. Ele não se sentia digno ou capaz. Mas Deus prometeu estar com ele. Quando Deus chama, devemos estar prontos para ouvir e obedecer. Com a ajuda de Deus, podemos fazer coisas incríveis. Moisés retornou ao Egito com uma missão divina. Ele sabia que a tarefa seria árdua, mas estava determinado a cumprir a vontade de Deus. Ele teve que enfrentar o faraó, o homem mais poderoso do mundo. Não foi fácil. O faraó era teimoso e arrogante, acreditando que seu poder era absoluto. O coração do faraó estava endurecido. Ele não queria ceder, mesmo diante das advertências de Moisés. Ele se recusou a deixar os israelitas partir. Mas Moisés não desistiu. Ele voltou repetidamente, cada vez mais determinado. Ele confiou no poder de Deus. Moisés sabia que não estava sozinho nessa missão. Deus enviou 10 pragas ao Egito. Cada praga era um golpe direto ao orgulho e à resistência do faraó. Cada uma delas era um sinal de seu poder. O Nilo se transformou em sangue, um espetáculo aterrorizante. Rãs cobriram a terra, invadindo casas e palácios. A praga das rãs foi apenas o começo. A escuridão caiu por 3 dias. Uma escuridão tão densa que podia ser sentida. A cada praga, Moisés ia até o faraó. Ele repetia a mesma mensagem: deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Mas o faraó continuava a recusar. A última praga foi a mais terrível. Era a praga que finalmente quebraria a resistência do faraó. Os primogênitos do Egito morreriam. Uma tragédia que abalaria todo o reino, mas Deus proveu um meio de escape para seu povo. Eles deveriam marcar suas portas com sangue de cordeiro. O anjo da morte passaria por cima dessas casas. As casas marcadas seriam poupadas. Finalmente, o faraó cedeu. Ele não podia mais suportar as pragas e a perda. Os israelitas estavam livres para partir. Eles se prepararam rapidamente para a jornada. Muito bem, Moisés. Leve seu povo e vá. Assim começou a grande jornada do Êxodo. Os israelitas deixaram o Egito às pressas, mas seus problemas não haviam terminado. O faraó mudou de ideia. Ele enviou seu exército para trazê-los de volta. O povo se viu encurralado.
O Mar Vermelho estava à sua frente e os carros do faraó atrás. O medo tomou conta de seus corações, mas Moisés tinha fé. Não tenham medo. Mantenham-se firmes e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. Então Deus disse a Moisés para estender sua mão sobre o mar. Um milagre aconteceu. As águas se abriram, criando um caminho seco. Durante toda a noite, os israelitas caminharam pelo mar em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam. Em um momento incrível, Deus salvou o seu povo e derrotou seus inimigos. Com Deus, nada é impossível. A liberdade trouxe novos desafios. Os israelitas se encontraram no deserto. Por 40 anos eles vagaram pelo deserto. Foi um tempo de provação e crescimento. Moisés teve que liderar uma nação de ex-escravos e transformá-los no povo de Deus. A jornada não foi fácil. O povo reclamava com frequência. Eles sentiam falta do conforto do Egito. Mas Deus supriu suas necessidades. Ele enviou o maná do céu para alimentá-los. Quando estavam com sede, Moisés golpeava uma rocha e a água jorrava dela. Deus estava ensinando-os a depender dele. Moisés enfrentou muitas provações como líder. O povo se rebelou. Eles adoraram um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Isso partiu seu coração, mas ele intercedeu por eles. Ele implorou a Deus que os perdoasse. Moisés ensinou-lhes as leis e os caminhos de Deus. Ele os preparou para a terra prometida. Um dos momentos mais importantes na vida de Moisés ocorreu no Monte Sinai. Foi um evento que mudaria para sempre o curso da história do povo de Israel. Deus o chamou ao topo da montanha, um lugar sagrado e imponente onde o céu parecia tocar a terra. Lá, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. A atmosfera era carregada de poder divino, um espetáculo que demonstrava a majestade de Deus. Estes não eram apenas regras comuns, eram princípios divinos que deveriam guiar a vida do povo. Eles eram uma aliança entre Deus e seu povo, um pacto sagrado que exigia obediência e fidelidade. Os 10 mandamentos abrangiam todos os aspectos da vida, desde a adoração a Deus até as relações interpessoais. Eles ensinavam como amar a Deus com todo o coração e como tratar os outros com respeito e justiça. Não terás outros deuses diante de mim, dizia o primeiro, estabelecendo a primazia de Deus sobre todas as coisas. Honra a teu pai e a tua mãe, declarava outro, sublinhando a importância da família e do respeito aos pais. Moisés desceu a montanha com os mandamentos, carregando consigo a palavra de Deus. Eles concordaram em seguir as leis de Deus, comprometendo-se a viver de acordo com seus ensinamentos. Este momento marcou o nascimento do judaísmo como o conhecemos, uma religião baseada na lei e na aliança com Deus. Os 10 mandamentos se tornaram o alicerce de sua sociedade, influenciando suas leis, cultura e moralidade. O papel de Moisés em receber e compartilhar essas leis foi crucial, pois ele era o intermediário entre o divino e o humano. Ele agiu como um mediador entre Deus e o povo, garantindo que a vontade divina fosse compreendida e seguida por todos. A jornada de Moisés chegou ao fim no Monte Nebo, um lugar de grande significado e mistério. Ele havia conduzido o povo até a beira da terra prometida, uma terra de esperança e promessa. Deus permitiu que ele a visse de longe, mas não que entrasse, um destino que ele aceitou com humildade e fé. Moisés morreu ali e o povo chorou por 30 dias, lamentando a perda de seu grande líder e guia espiritual. Foi o fim de uma era, um momento de reflexão e transição para o povo de Israel. Mas a influência de Moisés não terminou com sua morte. Seus ensinamentos permaneceram, gravados em pergaminhos e corações. As leis que ele deu moldaram a nação judaica por séculos, guiando a vida e a fé de seu povo. Seu exemplo de fé e liderança inspirou incontáveis gerações, mostrando o caminho da obediência e devoção. No judaísmo, Moisés é reverenciado como o maior profeta,
um símbolo de sabedoria e coragem. No cristianismo, ele é visto como um precursor de Jesus, preparando o caminho para a vinda do Messias. O islamismo também o honra como um importante profeta, reconhecendo sua contribuição para a fé e a humanidade. A história de vida de Moisés transcende as fronteiras religiosas, unindo pessoas de diferentes crenças em admiração e respeito. Seu legado é um testemunho do poder de uma vida vivida em obediência a Deus, uma luz que nunca se apaga. Sua luz continua a brilhar, guiando-nos em nossas próprias jornadas de fé, esperança e perseverança, inspirando-nos a seguir seus passos.